Amém. Então, pega a sua Bíblia, você vai abrir neste momento em Gálatas 2:20. Você sabe por quê? Quanto mais você perseverar pela palavra, mais você vai ter guerra. Se você não quer ter guerra, é só se apartar da palavra. Guerra com este mundo. Jesus ele diz assim: eu vim à terra não para trazer paz. Em qual sentido Jesus está falando isso? Aonde a verdade do Senhor, a guerra. Porque a verdade é ela que confronta, contraria, corrige e exorta. Então, às vezes, depois que você se tornou cristão, você observou que teve alguns levantes no meio dos teus familiares. Você chega naqueles encontros de final de semana, aqueles almoços, e aí você vai confrontar algumas coisas a qual você não concorda e o povo se levanta contra você, é ou não é? É por causa da verdade. Só por causa da verdade. Por isso que Jesus fala, eu não vim para trazer paz. Depois ele fala, eu não dou a paz como o mundo dá. Então, quanto mais você pelejar e batalhar pela verdade, e as guerras se levantarem, mais paz nele você vai ter. Então não tem como. Você batalhou pela verdade, se prepara que os diabos vão se levantar. Eles vão resistir a você. Eles querem parar quem leva a verdade. Quem batalha pela verdade. Quem proclama a verdade. Quem porta a palavra do Eterno. Você se torna, é como uma luz de LED, fizesse uma setinha e ficava apontando para você, para o inferno todo te ver. É por causa da verdade. Mas não se aparta da verdade. Não se aparta da verdade para agradar, seja lá quem for. Ele perguntou, você porventura, você está aqui para agradar os homens ou ao Eterno? Então pronto. Então pronto. Quanto mais guerra se levantar por causa da verdade, mais você está agradando ao Senhor. Amém? Então não fique preocupado, o pessoal está contrariando as pessoas estão se voltando contra mim, os diabos estão se levantando, os principados. Dê glória a Deus. Falou obrigado. Falou obrigado. Porque a mesma palavra que ela é espada, é a mesma palavra que é escudo. Então você ataca e se protege. Ela te fornece isso. Ataque e proteção. Você não fica desprotegido. Desprotegido nós estamos quando nós não temos o escudo da verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Não negocie a verdade. Batalhe pela verdade, porque homens, eu não estou falando de um nem de dois, não. Estou falando de milhões morreram por causa dessa verdade. Inclusive Jesus Cristo. Porque ele fala, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Por causa da verdade que havia nele, mataram ele. Então não tem problema. O importante é nós perseverarmos e preservarmos a verdade que é Cristo Jesus, é o testemunho dele. A verdade é o testemunho, é o maior testemunho que você carrega na terra. Não tem outro testemunho. Não tem nenhum testemunho que você adquire por esforço próprio, que você conquista pelos seus diplomas, seja lá pelo que for. O maior testemunho que o homem tem é carregar e perseverar na verdade que é Cristo Jesus e o testemunho dele na sua vida. O maior título que você pode ter na terra é ser considerado homem ou mulher de Deus. Homem ou mulher não é cargo, não é bispo, não é o maior título, não é profeta, não é apóstolo, não é, é homem de Deus, mulher de Deus. Você pode ser o querubim, mas não ser uma pessoa de Deus. Então este é o maior título que nós podemos ter. Então batalhe por ele, amém? Você achou aí a palavra? Amém. Gálatas 2:20. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. O último culto que nós tivemos aqui foi quinta-feira. O dia que nós oramos pelas mulheres foi na quinta ou na terça? Quinta. Ok. Quem foi das mulheres que estavam aqui ou estavam acompanhando online ou acompanhando depois
e você começou a ter alguns sintomas. A senhora não estava aqui. Não. Esteve em casa. Ok. A senhora ia atrás. Ok. Ali, 4. 3, 4. Quem mais? 4 mulheres. Ok. Ok. Vamos lá. Gálatas 2:20 está assim. Fui crucificado com... Se puder botar na NVI, por gentileza. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Você pode se assentar, agradecendo ao Senhor pela palavra dele. Amém. 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 Você sabe que um dos sentidos do Evangelho para nossas vidas é a morte. Um dos acontecimentos que se tem depois que nos tornamos participantes do Evangelho de Cristo, talvez o primeiro, depois que nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, é a morte, é morrer. Paulo, em Gálatas 2:20, ele inicia o texto dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu morri juntamente com Cristo. Eu não tive uma morte solitária, eu morri com uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus, aquele que ele apenas não morreu. Na verdade, ele venceu a morte. Quando morremos com Cristo, na verdade, nós estamos vencendo a morte. Um grão, ele não pode gerar vida se ele não... Ele tem que morrer. Cristo foi aquele que entregou a sua vida, porque a morte não tinha capacidade e autoridade alguma sobre ele. Ele morreu. Gálatas 2:20, dentre outras passagens, nós estamos ouvindo um apóstolo dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Você sabe, eu queria te fazer uma pergunta agora. Você trouxe sua cruz junto com você hoje? Aonde está a sua cruz? Você anda com a sua cruz? A cruz é um instrumento que você jamais poderá abandonar uma vez que você morreu com Cristo. Nós não temos posições de glamour, de luxo. Nós não podemos desejar assentos de realeza. Você tem que pelejar e desejar por uma coisa: a cruz de Cristo. Hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela te remete diretamente à morte de Cristo. Quando nós falamos da morte de Cristo, uma pessoa, quando ela morre, você vai num enterro, em um velório, por mais triste que seja aquele momento, é um dos momentos mais oportunos para você fazer uma reflexão do que é a vida. É dentro daquela situação triste, a perca de um ente querido, de uma pessoa querida, que você para você refletir um pouco mais do que é a vida. A Santa Ceia não é diferente disso. É o momento que nós lembramos e trazemos à memória o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. É o dia que deveria ser todos os dias que mais você tem que dar relevância e importância ao ato de Cristo pela sua vida.
não podemos perder sequer nenhum dos princípios fundamentais que te conserva no Evangelho. E se tem um princípio que pode nos conservar no Evangelho de uma forma genuína, é a cruz de Cristo. Quando nós falamos da cruz de Cristo, Paulo ele está falando, fui crucificado com Cristo. Esse sentido no grego, se fui crucificado, está falando literalmente da morte de Cristo na cruz. Ele está falando, essa é a morte de Cristo na cruz. Ela que acaba com a nossa corrupção interior. Pela morte de Cristo na cruz, nós nos tornamos totalmente separados, ou mortos para o nosso eu. E da antiga maneira de você sentir ou agir. Este é o sentido original no grego de ser crucificado. Essa é a realidade de ser crucificado. Mas adiante, o versículo 20 ainda está dizendo assim, assim já não sou eu. Essa palavra eu no grego, ela é literalmente ego. Ou seja, eu morri com Cristo, já não é mais o meu ego ou o meu eu que vive. Ou seja, eu não vivo mais para mim. E aí é bom você fazer uma análise agora de qual importância e relevância tem isso para a sua vida e conforme, como você tem praticado ela. Se está em conformidade com o peso dessa verdade. Ou se não estiver, nós temos um momento, uma oportunidade hoje ao decorrer dessa palavra para nós levarmos a nossa consciência. Se você quer viver a realidade, a plenitude de Cristo na sua vida, nós vamos ter que entrar num caminho e permanecer no único caminho que nos dá essa condição. A cruz de Cristo. Então, Gálatas 2:20, Paulo está nos ensinando, fui crucificado com Cristo, o meu eu já não vive mais, eu não posso mais viver pelo meu eu. O meu ego, ele morre. A cruz, ela tem um dos efeitos mais poderosos para destruir uma iniquidade do ser humano. É o ego. A única coisa que pode acabar com o ego do ser humano, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano lidar, que é o seu próprio ego, é a cruz. A unção não tem capacidade de acabar com o seu ego. Ao contrário, se o seu ego não tiver sido crucificado na cruz, a unção pode levar o seu ego. Os dons não podem acabar com o seu ego. Mas a cruz ela tem capacidade de colocar o seu ego num devido lugar, rendido a Cristo Jesus. Posso começar a palavra? Então vamos lá. Filipenses 3:10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando com Ele na sua morte. Fala comigo, a crucificação é uma identificação da minha vida com Cristo Jesus. Ok, esse é o único meio que a Bíblia diz que você se identifica com Cristo Jesus, você estando crucificado com Cristo Jesus. Eu posso falar um pouco de crucificação essa noite? Você está pronto para isso? Então, antes de começar, eu quero ler mais alguns versículos. Romanos 6, coloque aí por gentileza, Romanos 6, versículo 4, 8, 6 e 8. Vamos lá. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. A crucificação, ela te liberta da escravidão do pecado. Versículo de número 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe, nós falamos de alguns benefícios aqui. Nós falamos da libertação da escravidão do pecado. Nós falamos de uma nova vida encontrada em Cristo Jesus. Nós falamos também que se nós morremos com Ele, nós podemos viver com Ele.
Pelo menos 3 benefícios que seriam suficientes para você viver até a chegada da eternidade está aqui. O que antecede esses benefícios é somente a sua crucificação em Cristo Jesus. Talvez você já ouviu falar muito da cruz, você cresceu, alguns foram da Igreja Católica e viu por muito tempo aquela cruz. Você já viu pessoas carregando cordões que tem uma cruz? A pergunta é, qual o sentido da cruz, qual o sentido que a cruz tem para você? Qual é o propósito da cruz na vida de um cristão? Quando Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo, você já se perguntou como você pode estar crucificado em Cristo Jesus? A crucificação ela é levada mediante a sua morte. Você já se perguntou como que você morre na cruz? Você não vai só uma vez na cruz e se retira dela. Você vai na cruz e permanece nela até a eternidade. Você já se perguntou como você pode se conservar na cruz? Essa é a mensagem que nós temos que levantar em questão aqui, com grande relevância, como nós podemos nos conservar na cruz e não fugir do único ambiente a qual nós temos o poder de vitória sobre a morte. Não tem outro lugar que você pode vencer a destruição, a maldade, o pecado, a perversidade que está neste mundo. Não tem outro caminho que você pode conhecer o poder da vida que está em Cristo se não for na cruz. Agora a pergunta eu estou te fazendo agora. Como nós nos conservamos na cruz? Podemos pregar sobre isso hoje? Você está pronto para isso hoje? Vamos falar sobre isso hoje? Amém. Então você tem oração em línguas? Ora em línguas então. Vamos lá. Alguns benefícios da crucificação. Vai orando em línguas. Somos revertidos de Cristo. Somos despojados da carne pecaminosa. As nossas fraquezas se convertem no poder de Deus. Passamos a receber o conhecimento do próprio Deus. Está aqui alguns benefícios, acabei de citar para você, dos que se tem o momento que você vá para a cruz de Cristo Jesus. Escute, Mateus 4,19, coloca aqui por gentileza. Mateus 4,19, isso. Então, Jesus lhe disse, siga-me e eu os farei pescadores de... Certo. Você vê que, volta lá, coloca agora o versículo 18. Isso. Para que Jesus está falando isso? Jesus está chamando Simão, conhecido como Pedro, e André. O convite dele, siga-me, tanto Simão Pedro como André, versículo 19, está aqui. E eu os farei, ou seja, eu irei discipulá-los. Jesus está chamando Simão Pedro e André para um discipulado. Ele usa a palavra siga-me. Está aqui? Siga-me. Vamos lá. Lucas 9:23. Este foi a forma que Jesus ele utilizou para discipular os seus discípulos quando ele estava na terra. Me sigam que através do meu discipulado com vocês, eu vou ensinar a vocês, apesar que vocês hoje são pescadores, através do discipulado que eu vou dar com vocês, eu vou tornar vocês pescadores de homens. Preciso só que vocês me sigam. Este era o meio de discipulado de Jesus na terra. Lucas agora 9:23. Aquela chamada era para os discípulos, a qual formou o grupo a qual Jesus andou na terra. Essa chamada de Lucas 9:23 é para todos que estão aqui. Está aqui. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e... Está ali. Ok. Jesus ele não está mais na terra para te discipular como ele discipulou
os seus discípulos. O meio que Jesus hoje tem para te discipular está aqui. Cruz. Nós vimos em Mateus 4,19 que o discipulado de Jesus aos seus discípulos era fazer deles homens normais, meros homens naturais, homens capazes e dotados de manifestar a glória de Jesus na terra. Este era o intuito do discipulado. Jesus ele tem um convite para você continuar neste discipulado. Jesus não está mais na terra. O caminho que ele tem para nós como igreja hoje, para nos conservar a escola do discipulado com Cristo, a sala de aula do discipulado que nós temos com Cristo, é a cruz. Ele usa o mesmo termo, tanto em Lucas 9,23 como Mateus 4,19. Siga-me. Mas os meios se tornaram diferentes. Então, sem cruz, não podemos ser discípulos de Cristo. Cruz, como eu já falei, é o único ambiente capaz de te ensinar a vontade de Cristo para você. Por quê? Como Paulo bem disse em Gálatas 2,20, é só na cruz que o eu dele não pode mais viver. E se tem uma coisa que te atrapalha a ser discípulo de Jesus, é o nosso próprio eu. Ou seja, o nosso ego. E Jesus, para resolver esta questão, ele arrumou um instrumento. Um instrumento que não por si só teria a capacidade de realizar este ato, efeito poderoso na sua vida. Mas Paulo está falando, Gálatas 2,20, eu fui crucificado com... Então a cruz que nós não estamos sozinhos. A cruz por si só não tem poder, mas quem foi pendurado na cruz é que tem todo o poder sobre ela. E é lá que nós estamos, ou deveríamos estar, crucificado com Cristo. Matando o nosso eu. Deixando de viver para o nosso eu. Bem-vindos à escola do discipulado de Cristo Jesus dos tempos atuais. Esse siga-me no grego é literalmente juntar-se a alguém como discípulo. Vamos lá. O medo de muitos de nós irmos para a cruz é de perder a sua própria vida. Mateus 16:25. Você sabe quando as mensagens mais difíceis de se ouvir é a mensagem da cruz? Eu lembro muito bem que a última mensagem que eu preguei aqui foi sobre unção. E talvez no horário desse nós já estávamos... Oh! Mas só que a cruz, ela... Ai, Senhor. A cruz nos conserva em Cristo Jesus. Eu vou te provar isso, nós estamos só começando. Mateus 16:25. Está aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, na minha versão NVI perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Isso são as contradições que nós vamos encontrar no reino dos céus, é isso aqui. Você perde a sua vida para ganhar a sua vida. Essa palavra vida, em grego, está ali, vida. Preste bem atenção, no grego, ela é peshush. Certo? Quem quiser perder a sua peshush. Peshush, o que é peshush? É o lugar dos sentidos, desejo, afeições, aversões, como nosso coração e alma. Inclusive, se nós dermos continuidade, continua. Passa.
27? Filho, era para passar só um versículo. 16 e 26. Tá. Em outras versões, talvez na King James, a vida aqui estará alma. Ou seja, o tipo de vida que ele está falando aqui, Peshush, ele está falando de alma. Ou seja, ele está falando das suas vontades, do seu eu, das suas emoções, das suas afeições, dos seus desejos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Tudo atributo da alma. Ou seja, ele está falando, se você quiser perder isso, se você tiver decidido a perder essa vida, você encontrará a verdadeira vida. Agora espera aqui que você vai entender. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham, mas essa vida aqui, vida e tenham plenamente. Em outras traduções, ainda fica mais bonito, em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. A diferença dessa vida, a que nós lemos no Evangelho de Mateus 16, 25, a diferença é que essa palavra no grego não é peshush. Essa palavra no grego é zoe. Então vamos fazer esse comparativo. Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ok? Peshush. Quem quiser salvar as suas próprias vontades. João 10:10 está falando que ele veio para dar vida. E agora nós estamos falando de zoe. Agora, esse sentido do grego do zoe, eu vou te falar o que ele está querendo te conceder, um momento que você tenha a decisão de perder as suas próprias vontades na cruz. Vamos lá, zoe. O estado de alguém que está cheio de vitalidade. É isso que ele quer dar. Eu vim para que vocês tenham zoe. Ok, é isso aqui. É um estado de alguém que está cheio de vitalidade. É isso que ele quer dar para você. Ou é animado. Absoluta plenitude da vida. Vamos lá. Vida real e genuína. Vida ativa e vigorosa. Devota a Deus. Abençoada em parte já aqui neste mundo. Para aqueles que se colocaram sua confiança em Cristo Jesus. E depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos. Entre elas, um corpo mais perfeito que permanecerão para sempre. Esse é o tipo de vida que ele quer dar para você. Tá bom. Qualquer um estado de consciência pleno aqui, se eu te perguntar qual vida você ia querer, é claro que você ia falar, bispo, eu quero a zoe. Certo? Mas por que tanta dificuldade de nós crucificarmos a peshush? Essa é a dificuldade que nós encontramos de estarmos na cruz com Cristo. E eu não estou te contando de uma história alegórica aqui. Eu estou te falando de uma realidade do Evangelho. Cruz, ela é verdade. Ela é realidade. Ela permanece. E é ela que te conserva para a vida eterna. É ela que te conserva no discipulado com Cristo Jesus. É ela que te dá condições de conhecer, estou falando verdadeiramente, a Cristo Jesus. Ok? Colossenses. Tem de vós o mesmo... Colossenses Filipenses, desculpa. Tem de vós o mesmo que ouvem? Como você vai ter isso? Como você se torna um com Cristo Jesus? É o caminho da cruz que te coloca em unidade com Cristo. Agora a dificuldade é de perder essa peshush. É a vida cheia de desejos próprios, de vontades próprias, de emoções próprias, de sentimentos próprios, de achismos próprios. É o seu eu. E aí, como eu falei, é claro que se eu perguntar aqui agora, todos vocês vão falar, bispo, eu quero a zoe. É verdade ou não é? Mas para perder a peshucha é difícil. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer te dar uma vitalidade de saúde.
Ele quer te dar um corpo com um estado perfeito. Ele quer te dar uma qualidade de vida. Ele quer te dar uma genética, uma realidade celestial. Ele quer transformar a sua realidade independentemente de onde você mora. Há uma vida que Cristo ele quer te conceder. Eu vou ensinar isso novamente para vocês. A maior luta nossa de igreja ainda hoje, infelizmente, é contra a orfandade. Eu já expliquei isso para vocês. A orfandade é a rejeição de toda a bondade de Deus. Não rejeite essa plenitude que Ele quer para a sua vida, irmão. Não relute contra a vontade e a bondade da plenitude dEle para você. A cruz, ela te incomoda. A cruz, ela mexe com você. A cruz te gera dor. A cruz te coloca em lugar de humilhação. A cruz te coloca no lugar de desvantagem. Mas é o único ambiente que te dá condição da vitória e da elevação que já foi conquistada por Cristo Jesus na terra pela sua vida. Precisamos ir para a cruz. Precisamos ir para a cruz. Está aqui em Mateus 16, 23. A resistência ao sofrimento da cruz. Esse é um dos motivos que resistimos a esta bondade de Cristo conquistada na cruz, essa zoe, essa vida em abundância. É a resistência ao sofrimento da cruz. Evangelho, ele é isso, ele é sofrimento para que a gente se torne participante da glória do eterno. O que dá acesso à glória é o nível de sofrimento que você passa aqui. Não existe glória sem sofrimento nessa terra. Homens querem herdar posições de autoridade antes de herdarem o troféu da conquista do sofrimento nessa terra. Bispo, o que é a cruz? Eu que decido como que eu faço para ir para a cruz? Não! Bispo, se eu falo pela cruz, se eu falo da cruz, eu sei que a cruz, nós só vamos pela fé. Como eu posso ir pela cruz? Eu posso dar o meu jeito e decidir ficar na cruz? Não, não é assim que funciona a cruz. Como que eu estou na cruz? É a dependência e a confiança sempre nele. Quanto mais você se torna confiante e dependente dele, uma hora ou outra você se depara com situações que te traz sofrimento. É assim ou não é? A resposta que você vai dar ao sofrimento depende do grau que você está na cruz com Cristo Jesus. Quantos de vocês já não passaram sofrimento e se encontraram desamparados no meio do sofrimento e agiram por meios próprios e depois veio um grande lamento e arrependimento na sua vida? Em contrapartida, quantos de vocês já não passaram sofrimento nessa vida e no meio do sofrimento você teve um encontro poderoso com a misericórdia, o amor e a bondade, o recurso divino na sua vida? Por que, bispo? Porque no meio do sofrimento onde você estava, na cruz com Cristo Jesus. E a cruz é o lugar que te garante vitória no meio do sofrimento. O mundo está um caos, não está? Ameaças estão aí. Não sabemos o que vai ser da economia. A preocupação começa a bater. E aí talvez você já se parou perguntando: Senhor, como que eu vou me livrar desse caos? E os meus filhos, será que vão passar necessidade? Depende do que, bispo? Se no meio do caos você estiver na cruz. Quem não estiver na cruz vai fazer o quê? Vai correr pelos meios próprios. Ou seja, vai se render ao sistema para que você tenha condições de não passar o sofrimento que é inevitável nessa face da terra.
Cristo venceu na cruz, irmão. Não tem outro lugar para você vencer senão na cruz. Na cruz. Aonde Jesus derrotou Satanás. Aonde ele venceu a morte. Aonde? Cruz. Cruz. Aonde mais Satanás luta para remover a igreja, ambiente da cruz. Fuja dos problemas. Corra dos problemas. Isso é inevitável, não tem como você fugir do problema. Se fosse para fugir do problema, a oração de Cristo seria diferente. Ele fala: Pai, eu peço que o Senhor não remova eles deste mundo, mas que o Senhor só os livre. Lembre-se que aqui vocês vão ter aflição. Opa, tem de bom ânimo, porque eu venci. Aonde ele venceu? Na cruz. Na cruz. Na cruz. Então esteja ciente que o sofrimento é para todos. É para todos. Então a cruz você não fica procurando, você não fica decidindo quando você vai, como que você faz. Hoje você está pendurado, amanhã você está andando solto, livre dela. Não. Cruz que te conserva nela, escute e grava isso. Quanto mais você se torna confiante, dependente, sabendo que Ele vai à sua frente, independentemente da causa, Ele é por ti. É isso que te conserva na cruz. É um nível de confiança. E quanto mais você se conserva, mais o discipulado dele vai prosperando na sua vida. Como eu conheço ele? Através do discipulado. Para que serve o discipulado? Senão para conhecer mais de Cristo. E o discipulado dele do crente é aonde? É cruz. Aí você quer fugir. Eu quero fazer um curso de teologia. Quero fazer um curso de comunidade bem na vida. Não, filho. Fica na faculdade da cruz. Ela é o meu que vai te ensinar a viver nessa terra. Você pode dar uma glória a Deus? Então vamos lá, está aqui, ó. Está aqui. Jesus virou-se e disse a Pedro, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas de homem. Por que Pedro está repreendido dessa forma? Para trás de mim, Satanás. Coloca um versículo anterior, versículo 24. Então Pedro chamou na parte e começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com o Senhor. O Senhor não vai sofrer, não. E Jesus está falando: para trás de mim, Satanás. Não, Jesus, você não pode sofrer. Eu te livro do sofrimento. E Jesus está repreendendo Pedro. Tu não pensa nas coisas de Deus, tu pensa só nas coisas do homem. Este é o plano de Satanás. O protesto de Pedro revela a ele a resistência ao sofrimento. A igreja está querendo fugir do sofrimento. A guerra está aí, o nível de opressão está aí, e muitos estão querendo fingir que não existe, não tem. Tem sim. Tem, e é muito. E nós fomos chamados para pelejar a favor do reino dos céus nesta guerra. Mas os líderes não querem mais entrar na guerra. A igreja não quer ser mais participante da unidade na guerra. Se vira, o problema é seu. Indiferença, falta de apatia. Empatia, né? Empatia. O problema é seu, se vira. Não, o problema não é seu, o problema é nosso. A guerra é nossa. A peleja é nossa. O corpo é nosso. O corpo não é seu, o corpo é nosso. Aí a igreja não quer levar o povo para sacrificar. Aí quer ficar inventando o quê? Vamos tirar, alguns chegam a inventar entretenimentos para ocultar os jovens do nível de responsabilidade que eles têm que ter, para eles entenderem que o evangelho é guerra. Aí estão arrumando uma graça barata para tirar consciência da realidade do mundo que nós estamos.
Isso é terrível. É terrível. Cresce, na verdade, jovens fracos, desnutridos espiritualmente, com a consciência fraca. Qualquer Vitor que passa dentro da igreja quer ir embora. Por que você quer ir embora? Eu estava cortando o cabelo, rapaz. Eu fui embora porque, não sei quem me tratou mal. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Você vai entrar aqui e vai ter guerra? Sim. Tu vai passar por luta? Sim. Tu vai passar por confronto? Sim. Vai faltar dinheiro? Vai faltar dinheiro? Sim. A conta vai ficar atrasada? Sim, vai ficar atrasada. Os seus parentes vão se voltar contra você? Sim, claro que eles vão se voltar contra você. O seu marido vai querer te impedir de você vir? É claro que talvez ele vai impedir você se ele for um perturbado da vida. É claro. Isso é evangelho. Isto é o evangelho. É guerra. É batalha. Mas uma coisa eu falo para vocês. A posição nossa já foi conquistada não por nós. Não foi nosso esforço. Não foi nosso esforço. Se fosse isso, Jesus não teria que vir na terra e tinha morrido na cruz. Algum de nós teríamos ido, mas ninguém tinha capacidade. Por todos os santos profetas que teve na terra, nenhum deles teve a capacidade de fazer o que Jesus fez. É por isso que quando eu olho para a cruz, eu não olho para o meu esforço, eu olho para o autor e consumador da minha fé, que me dá a condição da vitória sobre a morte, sobre a tempestade, sobre os ventos, sobre as guerras, sobre as adversidades. É Cristo Jesus, a esperança da glória eterna. Aleluia, aleluia. A abnegação da cruz é conhecer apenas Cristo e não mais a si próprio, é ver somente Cristo. Isso é a verdadeira abnegação da cruz, que está na nossa frente e não mais só o nosso caminho ou nossa vontade própria. A abnegação diz tão somente: apegue-se a Cristo. Isso é a abnegação da cruz. Bispo quer ir para a cruz? É isso. É isso. É isso. A luta diária do cristão, o chamado da cruz coloca o cristão na luta diária contra o pecado e o diabo. Por isso que tu tem luta direto. Quem se tornou membro há 4 meses atrás aqui? Levante a mão. 5 meses atrás. Ok. 5 meses para trás. A guerra de vocês aumentaram? Não aumentou? É isso. Tem que aumentar mesmo. Tem que aumentar. Se não está aumentando, está errado. Essa é a nossa guerra. Por que está tendo guerra? Por que a luta está aumentando? Está aqui, eu anotei para você. Por isso, cada dia, com suas tentações da carne no mundo, traz consigo novos sofrimentos por Cristo Jesus. O seu sofrimento, sabe por quê? Eu posso te falar? É porque possa ser que o pecado vinha e você não estava nem aí. Ou seja, na verdade, você não tinha consciência do nível de batalha que você tinha, oprimida pelas opressões do inferno. Hoje a sua consciência está sendo cada vez iluminada através da glória dele que está sendo recebida sobre a sua vida. E o que está acontecendo agora, bispo? O que está acontecendo é que a sua consciência, quando vê o pecado, resiste ao pecado. E o que acontece, consequentemente? Guerra. Antes a carne sem vergonha queria fazer algumas coisas e tua consciência não falava que estava acontecendo. Então estava tudo bem aparentemente. Hoje quando começa a sua consciência fala: ei guerreiro, ei guerreira, começa que está tendo uma guerra aqui agora, levante-se, desperta, pega o seu cajado, vai para o monte, entra no jejum, acorda de madrugada, porque a guerra começou. É isso. Antes a pessoa mentia. Eu só mentiria. Hoje, com a consciência iluminada, você mente, tu fica de depressão. É guerra.
Antes tu queria ir lá no McDonald's, né, comer um Big Mac, aí você ia todo, tomava aquele copão de 500 ml de Coca-Cola, né, saia de lá com um buchão grandão, arrotando para um lado e para o outro. Hoje dá vontade de ir no Big Mac e você fala, não vou. E a carne fica como? Em guerra. Fica em guerra. Não é assim? Guerra contra quem, bispo? Contra Beelzebul, Leviatã? Não, contra suas lombrigas mesmo. Isso é a guerra. É a guerra diária. É a guerra diária que nós temos. É a guerra diária. O que eu falei no início? Se você pelejar pela verdade, o que vai acontecer? Guerra. Quanto mais você pelejar pela verdade, mais guerra. Mas quanto a guerra, quanto mais perseverança na guerra, mais posição elevada Deus te concede, consequentemente, mais proteção, mais revertimento, mais autoridade. Os inimigos que te assolavam antes, agora não conseguem mais chegar perto de você, porque você está vencendo as guerras na cruz com Cristo. Vou te falar o que é guerra aqui, tá? Às vezes você está falando, pensando que guerra é só quando aparecem os principados. Não é, filho. Eu fui no mercado, peguei um cacho de banana. Eu falei, não, vou pegar menos. Dividi o cacho da banana. Nisso que eu dividi, o que aconteceu? Uma banana descascou. Eu não vou levar a banana descascada. Coloquei. Quando eu virei, entrei na guerra. Consciência. Seria basicamente isso aqui. Toma vergonha na sua cara e pega a banana que você descascou. Confronto. É guerra. É guerra. É guerra. Vamos lá. Eu vou aproveitar sua cultura contra você agora, amém? Você fica no sinal. E o sinalzinho está vermelho. E tu fica com o pezinho doido para furar o sinal. É ou não é? Mas agora a sua consciência fala, tá errado. Não vai. Aí começa uma guerra onde? Interior, dentro de você. Isso é guerra. É guerra. Vem aquela pessoa bendita. Fala tudo o que você não queria ouvir. E como é que você fica? Chega em casa, entra no quarto, fecha a porta, nem ora no secreto. Começa a esmurrar o travesseiro, a morder a coberta. É guerra. Isso é guerra. Por isso, mas você está guerreando para perseverar na verdade, na justiça e na santidade que está em Cristo Jesus. Isso. Arabafaste culpa calapacarapacastúria. Calabafaste lebede calafastúria. Então fala comigo, fala o sofrimento. Ele deve ser vencido. Isso. Mateus 26, 39 a 42. Está aqui, acompanhe comigo o texto. Mateus 26, 39 a 42. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, ou seja, este sofrimento. Afasta, Pai, se for possível. Vírgula. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu. Só quem está na cruz tem essa condição. A condição de você falar, contudo, não seja feita como eu. O seu eu, ele não pode prevalecer aqui só se o seu eu estiver lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais que vive. Mas quem vive em mim. Está aqui. Vamos lá então. 42, versículo 42. Retirou-se outra vez para orar. Novamente Jesus volta para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. O cálice do sofrimento passará, mas somente após ser bebido. Escute,
Na caminhada, que você toma a sua cruz e vai seguindo ele, você vai se deparar com o sofrimento, nós já falamos. Não adianta. Bispo, quando esse sofrimento vai acabar, não aguento mais. Quando você beber todo o cálice dele. Aí isso é guerra. Vai lá. Conseguiu? Com calma, ajuda ela. Isso. Amém. Vamos lá. Volta aqui suas atenções para mim. Quantas vezes você já não parou se perguntando quando vai acabar esse sofrimento? É assim ou não é? Se você estiver no discipulado da cruz, eu tenho uma notícia para você, só acaba quando você beber este cálice. Por completo. Quando não acabar a última gotinha dele, tu vai permanecer no sofrimento. O que vai ditar a velocidade disso é conforme você encara. Se eu, contudo, não seja feita a minha vontade, ok? Eu vou tomar, seja feita a sua vontade, ok? Talvez passe mais rápido ou não, leve o tempo que foi determinado, não sei se as coisas podem acelerar ao seu favor, não. Quem sabe é o Senhor. Mas o que pode tardar isso é quanto mais você ficar resistindo a beber deste cálice. Um exemplo, nossa pastora Adriana Azeredo no último culto falou algo aqui que nós ficamos mencionando dentro de casa depois. Ela falou que passou por uma guerra terrível e daqui a pouco Deus trouxe para a senhora está passando por essa guerra por quê? Por causa do... Posso falar? Posso falar ao vivo assim? Por causa do orgulho. Pronto. Este é o problema. O que impede você de tomar o cálice muitas das vezes é o por causa do seu eu. Felipe, se você não pega o seu eu, você não mata ele na cruz, você nunca vai ter condição. A gente não está falando de qualquer coisa, nós estamos falando do ego. Ego, eu não estou falando de qualquer sentimentozinho que você tem, não. Eu estou falando de umas piores espécies da natureza do ser humano, o ego. O ego. Então vamos lá. O sofrimento passará desde que você o suporte até o final. Então falei para o seu irmão, fala, irmão, suporta esse cálice até a última gota. Só é a vida. Só será capaz de superar e vencer o sofrimento depois de tê-lo suportado. A cruz é a sua vitória sobre este sofrimento. Jesus entra no Getsemane. O nosso Senhor começa a passar por um estado de tamanha agonia e aflição ao ponto de ter suor como gotas de sangue. Aonde finaliza o sofrimento de Cristo? Quando o cálice dele acaba? Aonde? Aonde? A cruz. Ele iniciou, o nível de angústia dele se inicia ali. Ele ora ao Senhor, volta ao Senhor pela segunda vez, ora e ali começa a sua trajetória até a cruz. O cálice foi sendo tomado até a cruz. A última gota dele foi o último suspiro quando ele entrega o seu espírito ao Pai. E dali, após 3 dias, ele é ressuscitado. Depois o nosso Senhor é levado aos céus. Hoje ele está sentado no mais alto e sublime trono. Foi coroado de glória. Hoje os anjos o adoram dia e noite. E terá um dia que ele voltará em nuvens sobre essa terra. E todo joelho se prostrará e reconhecerá que Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Filho do Altíssimo. Essa foi a conquista de Cristo Jesus. E há uma conquista para você também, irmão. Há uma conquista para você. Suporta o seu cálice, suporta o seu sofrimento, não larga a sua cruz. Seja fidedigno àquele que é fiel a você, porque Ele está com você. Precisamos de fidelidade à cruz de Cristo. Precisamos de fidelidade. Talvez o processo ele não se finaliza porque sempre você para no meio do caminho. Conclua o caminho. Beba tudo. Espere tudo. Até que chegue a elevação na sua vida. Sabe uma das alegrias de sofrer com Cristo?
minhas maiores experiências, inclusive na última reunião que eu tive com os obreiros aqui, eu falei sobre isso. A melhor coisa que pode ter é quando você está sofrendo em Cristo. Ele te dá uma condição a mais. Se a porção do amor dele era 10%, ele vai aumentar no mínimo aí mais 10% para que você suporte, ou seja, a possibilidade de você conhecer mais dele se torna maior. É por isso que ele promete a glória depois do sofrimento. Porque no meio do sofrimento você vai recebendo repartições, partículas da manifestação da glória dele. Através das emanações da sua glória, você vai conhecendo mais do amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Sabe, bom é nós sermos experimentados pelo Senhor nesses níveis de dores. Isso é a formação da imagem dele em nós, do caráter dele em nós. Teve uma irmã, acho que ela acompanha online, não sei, acho que é online, se eu não me engano. Ela falou assim, ela deu um testemunho pra gente, ela falou, acho que foi para a pastora Luana que ela falou, não me recordo agora. Ela falou assim, olha, eu olho para o apóstolo Robson, e eu sempre falava, como ele parece com Jesus. Aí ela sempre falava isso. Aí teve uma noite que ela orou, ela falou, por que eu falo que ele é parecido com Jesus, se eu nunca te vi, Jesus? Aí ela foi dormir. Um dos sonhos que ela teve com o Senhor apareceu para ela e falou assim, ele parece comigo porque ele tem o meu caráter. Essa é a consequência do discipulado. Aí você me pergunta, por que homens como o nosso apóstolo é tão ousado? Por quê? Porque é o homem que está constantemente na cruz. É sofrimento, abnegação, sacrifício, dedicação, entrega. São homens que eu vou conhecendo mais de quem ele é. Quanto mais você conhece quem ele é, a possibilidade de ele te elevar para manifestar quem ele é na terra é maior. É aí que você começa a se tornar, a carregar o título que eu mencionei para vocês aqui, ser homens e mulheres de Deus. Pelo amor de Deus, estamos cheios de pessoas aí que querem se sentir, se achar, forçar as coisas, sem ao menos ficar na cruz. Que história é essa? A imagem de Cristo, ela resplandece em você, é na cruz. É no discipulado. Aleluia. Fala comigo, é na cruz que eu suporto o fardo do meu irmão. Isso. Vamos lá. Está aqui. Você sabe que existe uma lei de Cristo? Em Gálatas 6:2 existe uma lei. E esta lei é a lei para que você leve o fardo do seu irmão. Isso não é uma opção, mas isso é uma lei de Cristo. Amém? Aqui, leve os fardos uns dos outros e assim cumpram a... Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, Isaías menciona muito bem isso. Todo o fardo do pecado caiu sobre ele. Quando, justamente no momento que ele está sendo crucificado, há um certo momento, vocês sabem dessa parte, a qual ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Creio que é assim que se pronuncia. Deus meu, por quê? Sim, a resposta para isso é porque alguns dizem, e são unânimes em dizer, que exatamente neste momento que Jesus toma o pecado, todo o pecado da raça humana sobre si, e o Deus se afasta dele por causa do pecado, assim como tinha se afastado de Adão por causa do pecado. Ou seja, no momento que Jesus está crucificado, ele recebe todo o fardo, todos os nossos fardos, o seu fardo, o meu fardo, cai sobre Jesus justamente no momento da cruz. A compaixão da cruz deu a ele a condição de suportar todos os fardos e perdoar os fardos dos pecados da raça humana. Portanto, quando Jesus ele olha para mim ou para você, ele enxerga Cristo, porque senão ele enxergaria o pecado que ainda está na gente.
essa é a causa de nós não sermos consumidos. O que nos dá a condição de já chegarmos até a Deus é o novo e vivo caminho aberto pelo próprio Cristo, mediante o seu sacrifício de cruz, a qual pelo sangue dele, ele abriu o novo e vivo caminho. Através da cruz, após a morte da cruz, nós vemos o véu sendo rasgado e o novo acesso, ele é aberto novamente. O véu que tinha sido separado, o homem de Deus, ele é rasgado ao meio através da compaixão e da misericórdia da cruz. Então, na cruz, Jesus ele herda todo o fardo do ser humano, mas pela compaixão da cruz, todos esses pecados são perdoados. A lei de Cristo, coloca lá por gentileza. A lei de Cristo é essa, você suportar o fardo um dos outros. Como é difícil suportar o fardo um do outro, principalmente quando o fardo é bem pesado, né? Você sabe que a única forma de um cristão suportar os pecados que recaem sobre ele é o perdoando através do poder da paixão de Cristo na cruz. Existe uma responsabilidade que poucos praticam ela, mas essa é que dá um dos maiores galardões que você pode ter. Eu só peço para não começar a agitação, como sempre atrás. Sempre vocês fazem isso. Há há uma ordem que é dada por Cristo, e essa ordem ela tem que ser seguida. Você sabe que muitas das vezes você tem que suportar, o evangelista Lore, o pecado de algumas pessoas. E esses pecados, quando essas pessoas elas erram contra você de uma forma pecaminosa, isso cai sobre você, esse fardo. Vou dar um pequeno exemplo. Uma pessoa, ela discute com você, se ao menos você fazer nada para ela, e ela, sei lá, fala palavras de baixo escalão, enfim. Você sente um fardo por causa daquilo, não sente? Uma pessoa te maltrata, um familiar seu discute com você, e mesmo você tentando apaziguar, pacificar o caso, mas a pessoa, ela lança sobre você um fardo de palavras e etc. E você sente o peso daquilo. É assim ou não é? Isto é o fardo do pecado que cai sobre você. Talvez se essa pessoa que está fazendo isso com você, se ela não é uma cristã e você faz o mesmo com ela, ela não vai ter a mesma sensação que a sua. Você percebeu que quanto mais santo você tem ficado, mais sensível você se torna a estes fardos que outras pessoas acabam lançando contra você? É assim ou não é? Hoje, quando eu tinha algumas coisas assim para botar naquela plataforma chamada LX, e sempre que eu coloco, o número de pessoas que aparecem, pessoas golpistas, né? São terríveis, mas todas elas, graças a Deus, o Senhor revela na hora, e a primeira coisa que eu falo para elas, eu vou orar pela sua vida, que você precisa se arrepender. Você está fazendo isso por quê? Aí, alguma delas pede até oração, me perdoa, tá, e tudo, ora pela minha vida, e tem outras pessoas que elas acabam se revoltando ali pela descoberta e falam coisas terríveis. E por inúmeras vezes, ações como essas, olha, eu estou falando de uma plataforma online, a qual você está ali, você não está pessoalmente com a pessoa, mas só o ato pecaminoso daquela pessoa, ela trazia um fardo terrível. Eu senti um fardo das palavras daquela pessoa, por causa do ato pecaminoso dela, caía sobre mim. É isso que Jesus está falando. E você carregar o fardo não é só você ajudar o seu irmão em suas necessidades. É isso também, é você aliviar o fardo, a necessidade da pessoa, suprir a pessoa. Mas o que ele está nos ensinando também é a condição de nós suportarmos aqueles que pecam contra a gente. Por que você pode suportar isso? Porque, como eu mencionei, Jesus Cristo na cruz, quando todo o fardo do pecado da humanidade cai sobre ele, agora você, como está com ele crucificado, a mesma condição do perdão é te dada, ou seja, a mesma autoridade de liberar perdão é dada. Com a boca nós amaldiçoamos, mas também bendizemos. Então você pode acabar abençoando, livrando aquela pessoa de algo até terrível, pela autoridade que você tem, uma vez que você se conserva em fidelidade, na cruz de Cristo é te dada essa autoridade. E isso leva você a cumprir a lei de Cristo. Levar o fardo um dos outros somente na posição de cruz com Cristo Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Ok, vamos lá. Já vou finalizar. Lutero, ele tem uma frase, um esboço que ele diz: a igreja é a comunhão, é o lugar de comunhão daqueles que são perseguidos e torturados por causa do Evangelho. Então você está entendendo que uma das suas responsabilidades é essa.
Então, quando eu vejo cristãos que não suportam o fardo um do outro, irmãos que acabam se permitindo ser vencidos pelo mal, são pessoas que estão perdendo a oportunidade de liberar, dada aquilo que ele conquistou por autoridade, pela sua fidelidade em Cristo Jesus, ele perde a oportunidade de liberar perdão ao seu próximo. Você acaba permitindo que o próprio mal, além de te prejudicar, porque quando você permite isso, a sua paz de espírito é roubada automaticamente. É isso que prejudica muito de nós, termos a comunhão plena com o Espírito Santo, pela falta de paz de espírito. Por exemplo, quando fica toda essa agitação aqui, que não para, mesmo você dando a ordem, você vê que as pessoas elas perdem um estado de espírito para ouvir a palavra. Porque a agitação traz isso, traz inquietação na sua alma. E quando você é roubado pela falta de paz, a sua condição de comunhão com Cristo, ela se perde, ela se diminui. Por isso que é importante, muitas das vezes, você buscar um local de tranquilidade, de quietude, para que você se permaneça num estado adequado para estar em comunhão com Ele. Por isso que Jesus, apesar de estar ali, ser um filho de Deus, ser 100% homem, ser 100% Deus, ele se retirava justamente em qual horário para orar? Na madrugada, no monte. Ele se retirava, ele se isolava da multidão para orar, para estar em um estado pleno de comunhão e contato com o Eterno. Então, quando nós nos permitimos ser vencidos pelo mal, por consequência, se prejudica. Você sendo ou não o iniciante da discórdia, da divergência, seja lá o que for, cabe a você a responsabilidade de suportar o fardo, porque a você foi dado a graça. Mas só suporta o fardo que se conserva crucificado. Então, não cabe a nenhum de nós que estamos aqui, que recebemos dessa graça, termos a liberdade de revidar o mal com o mal. O mal você revida com o bem, dando o bem, abençoando. O que Jesus te ensinou? Se bater um lado seu da sua face, o que você faz? Vira a outra face. Eu sei que isso é difícil, sim, é difícil quando nós olhamos numa perspectiva ainda humana e terrena, mas quando você olha na perspectiva de uma pessoa crucificada com Cristo Jesus, o seu nível de crucificação, ele pode te levar num estado tão elevado, que você para aquele senso de proteção própria, ele vai se perdendo o valor em você. É este ponto que Paulo chega ao falar de que ele não vivia mais para ele mesmo. Cristo estava vivendo nele. É este ponto que o discipulado da cruz quer nos levar. É este estado que Cristo quer te levar. Esta é uma realidade. É diariamente. É tomar e seguir diariamente. Toma a sua cruz e me segue diariamente. Algumas traduções. É isso que rouba tanta paz entre os irmãos. É isso que rouba tanto o respeito entre os irmãos. Jesus, ele deu uma palavra, e ela é bem simples de ser compreendida. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Beleza? Aí nós vamos ver cristãos, o que eles estão fazendo em manifestação? Xingando. Aí o mundo olha para eles e fala o quê? Ah, mas eu sou assim, eu sou assado, a minha natureza ainda é assim. Filho, é porque você não está na cruz. Por isso que você diz tanto que você é assim. Quando você começa a ir para a cruz, não tem essa questão de você é assim. Cristo é assim em mim. Essa é a realidade da cruz. É literalmente tirar você de cena e deixar Cristo se manifestar através de você. Aleluia. Eu vou finalizar com vocês. Posso falar sobre a contradição da cruz? Ok. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. No mínimo, muito contraditório tudo isso, né? Da perspectiva do mundo natural, esse tipo de vida não parece glamuroso. No entanto, quando olhamos do ponto de vista divino, encontramos a glória escondida por trás disso. O que faz sentido para a mente humana não faz sentido para a mente espiritual. O que faz sentido para a mente espiritual parece contraditório para a mente do homem natural. A contradição da cruz é isso. Nas fraquezas, você encontra alegria. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ainda assim você permanece encontrando alegria. Porque você descobre que é exatamente nessas situações, na sua fraqueza, que a força de Cristo, que emana da cruz aonde você está com Ele, é que você tem sido aperfeiçoado. Enquanto nós continuarmos na vida peixuxa, a sua satisfação, a sua motivação, os seus esforços, sempre será para a sua satisfação própria. Você sempre se levantará para defender a si mesmo. Seus discursos sempre serão discursos de defesa própria. O mal de tudo isso é porque a vida zoe está sendo impedida para ti. O mal de tudo isso é que, infelizmente, a plenitude da vida em abundância que você não encontra nessa terra, ela está sendo impedida a chegar até você. É por isso que nós encontramos tantas pessoas desmotivadas com o Evangelho. São pessoas que não encontraram o gozo e a alegria do que é viver em Cristo. Porque elas ainda não decidiram viver em Cristo. Elas seguem a igreja como se fosse mais uma opção da sua vida. Como seguir qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, participar de qualquer outro clube. Não, igreja não é isso. Cristo não é isso. Cristo é a sua opção única de vida para que você não vá para o inferno. Evangelho é transformação, sim, é transformação. É dores, sim, é dores. Mas em tudo se torna lucro para nós. Este é o verdadeiro Evangelho. Todas as pessoas estão desgostosas com o Evangelho, decepcionadas com o Evangelho, saindo do Evangelho, porque elas continuam encontrando, buscando na verdade, numa busca incessante da satisfação da sua vida peixuxa. Eu quero saber de vocês. A sua batalha nessa vida continuará sendo pela peixuxa? Ou você buscará a zoe para ti? O inferno, ele pode nos resistir o que for. Ele pode lutar contra você o que for. Você pode sair daqui, quando você se deparar com essa realidade, aqui nós estamos num ambiente de proteção. Por tudo, toda a opressão que pode ter no inferno, ainda que nós estamos debaixo de uma proteção. Pode estar o inferno que for no mundo, mas nós estamos debaixo de uma proteção. E talvez quando você sair daqui, você voltar para a rotina da sua vida, você se depara com situações tanto difíceis de você lidar. E quando você se deparar com ela, lembre-se que você tem que permanecer aprendendo com Cristo. Lembre-se que nos momentos mais difíceis da sua vida, Cristo ele está ali querendo te ensinar alguma coisa. Jesus está querendo converter toda essa situação difícil em uma nova glória de transformação na sua vida, de caráter, de pessoa, de qualidade de vida, de plenitude, de bondade, de misericórdia, de amor sobre você, para que você pare de sofrer por coisas errôneas. Você não pode mais ficar classificando o sofrimento causado por decisões erradas como sofrimento pela causa de Cristo. Não, isso não tem a ver. Isso não traz galardão para si. Existem pessoas que escolheram casamentos errados e ela diz que está sofrendo pela causa de Cristo. Não, você fez uma escolha errada sem consultar Cristo. E agora você está na consequência da sua decisão pelo seu próprio eu. Porque uma coisa, Daniel, que nos conserva na cruz é a vida de oração. A oração é que te leva à sua abnegação de quem você é, te dá condição para uma vida de devoção. É a devoção que nos mantém no ambiente da oração, ok? Ok, você já sabe disso, a devoção é toda a sua afeição, é todo o seu desejo por algo ou por alguém.
Então o único desejo que pode brotar de você para estar na cruz só parte através da vida de oração, por causa da devoção, na comunhão com Ele. É ali que você tem as respostas. Essa pressa desses últimos dias, essa ansiedade, essa correria dos últimos dias, está tirando muito do ambiente, de pessoas do ambiente, da espera. E estão tomando decisões precipitadas e estão sofrendo. E daqui a pouco estão vindo atrás da igreja, de pastores, de líderes. Eu estou sofrendo. Então saiba classificar o que é sofrimento de Cristo e o que é seu próprio sofrimento. O que for seu próprio sofrimento, esqueça ele. Porque é do seu eu. Você está sofrendo muito por causa do seu eu. É o seu eu que te faz sofrer. Eu não vou perder essa causa. Isso aqui não, isso aqui eu tenho direito, é minha razão, eu não errei. Filho, esquece isso. Esquece isso. Tire seus olhos dessas coisas daqui. O Senhor, Ele quer arrancar os excessos de preocupações da sua vida. Eu sei que muitos de vocês já passaram por situações. Nós temos falado tanto de situações financeiras. Pessoas já passaram por situações financeiras. Você chega a extremos. Você acha que as coisas dessa vez não vai ter mais jeito. E todas as vezes que se você está debaixo da vontade do Altíssimo, Ele está te levando ao extremo, é porque Ele está querendo elevar, ou seja, alargar a sua condição de fé. Quanto mais extremo for o seu nível de provação, maior pode ser a elevação do seu nível de fé. Talvez você fale assim, nossa, uma dessa aqui eu nunca passei. Mas é justamente nessa que você pode elevar um nível de fé que nunca você teve a oportunidade de ser elevado. Então, não larga o cálice e nem joga ele fora. Porque talvez este cálice é o cálice que está te dando acesso a uma nova esperança e uma novidade de vida. A um novo poder de Deus aperfeiçoado justamente nessa sua fraqueza. Então não larga. Às vezes você está querendo largar coisas que não era para você largar. Às vezes você está querendo desistir de situações que não era para você desistir. Não pare de batalhar por aqueles que Deus um dia colocou no seu coração para que você batalhasse. Não desista dessas pessoas. Talvez você está querendo sair do lugar que Deus falou para você estar. Aí você entra em uma contradição, em um conflito dentro de você. Por que se foi Deus que mandou estar aqui? Porque eu estou sofrendo tanto? Sim, você está sofrendo tanto justamente porque foi Ele mesmo que mandou você estar lá. O inferno não quer que você esteja onde Ele falou para você estar. Você acha que foi fácil entrar na Terra Prometida? Porque era justamente o lugar onde eles deveriam estar. Porque era lá, o local pleno da provisão. É por isso que Deus se tira tanto da posição que Ele tem falado. Deus não, o inimigo tenta tanto te tirar, tentando te tirar da posição que Ele falou para você estar. Aí começa a entrar o desânimo, a desmotivação, o desgosto. Segura este cálice. Segura o cálice. Segura ele firme. Não perca ele. Ele é a chave de acesso para a sua vida. Você pode dar um aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu falei, a cruz, talvez ela seja uma das coisas que mais sejam difíceis.
Porque, a exemplo do comparativo que eu fiz, a unção, ela já te eleva. A cruz, antes de ela te levar, ela te esmaga e te mata. A cruz tira todos os seus direitos próprios. Ela é o mais difícil. Mas como lição de vida, as coisas mais difíceis são as que se tornam mais gloriosas e de mais valor para a gente, amém? O que mais custa para você é o que depois se torna em mais valor para a sua vida. Então pega a sua cruz. Se você perdeu ela aí no decorrer da caminhada, pegue ela de volta. Volte à abnegação pessoal. Volte à submissão ao Senhor. E a qualquer momento, evangelista Roberto, a qualquer momento na sua caminhadinha com a sua cruz, quando você cruzar com o sofrimento, não largue ela. Não largue ela. Quando chegar o tempo de nós recebermos, porque se nós formos mortos na semelhança de Cristo Jesus, semelhantemente em sua ressurreição, nós seremos. Então, é só suportar um pouquinho. Porque a promessa da Bíblia é essa. Ele triunfou sobre todos os inimigos. Essa é a promessa. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Isso.